Semana 4. Estratégia 3. Jesus repreendeu Satanás. Desde o início de seu ministério público, Jesus tomava atitude ofensiva contra Satanás e seus espíritos maus. Jesus estava preparado, cheio do Espírito Santo e por ele controlado para enfrentar o inimigo cara a cara e assumir autoridade sobre ele. Após ter passado 40 dias no deserto em oração e jejum, preparando-se e focalizando toda a sua atenção sobre o propósito que Deus lhe dera, Jesus retornou à Galileia cheio do Espírito Santo e sob o seu poder. Lucas 4, versículo 14. Jesus regressou para sua cidade natal, Nazaré, e no sábado entrou na sinagoga. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lucas 4,16. Aparentemente era apenas um sábado comum, e não havia nada de especial no ato de Jesus levantar-se para ler as Escrituras. Mas esse sábado foi um marco na vida de Jesus. Desde a idade de 12 anos, Jesus sabia que Deus o enviara ao mundo para um propósito determinado. Lembra-se do dia em que Maria e José regressaram a Jerusalém para descobrir Jesus no templo? Ele lhes perguntou: "Por que me procuram? Não sabeis quem eu sou? Não sabeis que é preciso eu cuidar dos interesses de meu Pai?" Lucas 2, versículos 43 ao 52. Deste acontecimento no templo, quando tinha 12 anos, até uns 30 anos, Jesus mantivera-se na espera. Eram 18 anos de preparação espiritual, crescendo na graça, crescendo em sabedoria e no conhecimento de Deus. Ele se submeteu a Maria e a José, esperando pacientemente, até que, finalmente, chegou o dia para começar a cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Frase-chave: na cidade de Gadara, Jesus ordenou aos espíritos imundos que se retirassem de um homem e passassem para os porcos. Sabendo que chegara a hora de iniciar seu ministério, Jesus tomou o rolo das profecias de Isaías das mãos do chefe da sinagoga, abriu-o e achou a escritura que falava do Messias prometido. Isaías 61, versículos 1 e 2. E leu: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor." Lucas 4, versículos 18 e 19. Ao concluir a leitura, Jesus fechou o livro, deu-o novamente ao chefe da sinagoga e sentou-se. Que momento do destino! Todos que ali estavam fitavam-no atentos ao que ele ia fazer. Uma vez que todos estavam atentos, Jesus declarou: "Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir." Lucas 4, 21. O povo na sinagoga ficou atônito por causa das palavras que ele dizia. O povo não pôde acreditar no que ouvia. Ali estava Jesus, o filho do carpinteiro, proclamando que era ele mesmo o Messias prometido. E perguntaram: "Mas será que não é este o filho de José?" Lucas 4, 22. Que blasfêmia! O povo na sinagoga escandalizou-se e então as pessoas pegaram Jesus e o lançaram fora da cidade e o teria matado, porém ele passou pelo meio deles e foi-se embora. Lucas 4, versículos 28 ao 30. Jesus
não ficou desanimado porque o rejeitaram. Ele não questionava esse acontecimento nem procurava saber por que isso lhe acontecera. Ele não duvidava quanto à chamada de Deus para a sua vida. Ele sabia perfeitamente quem ele era e sabia seu propósito e assim continuou o seu caminho. Subtítulo: Com autoridade e poder, Jesus dominava os espíritos malignos, a enfermidade e a natureza. Ao iniciar seus ensinamentos ministrando às necessidades do povo, Jesus estava plenamente cheio do Espírito Santo e suas palavras eram tão cheias de poder que o povo ficou admirado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Lucas 4, versículo 32. Os espíritos malignos reconheceram quem era Jesus e por isso o temeram. Um dia, enquanto ele ensinava na sinagoga, um homem cheio de espíritos imundos viu Jesus e gritou: "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus." Lucas 4, versículo 34. Jesus não ficou incomodado ou atemorizado na presença destes espíritos maus. Ele não esperou nem um instante, mas falou direto aos espíritos imundos. Mas Jesus o repreendeu dizendo: "Cala-te e sai desse homem." O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhes fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si dizendo: "Que palavra é esta, pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem?" Lucas 4, versículos 35 e 36. Subtítulo: Toda a verdade tem seu paralelo. Os espíritos maus ficaram sujeitos à palavra dele. Tinham de obedecer a ele. No versículo acima, passe um círculo na palavra ordena. No mesmo versículo, a palavra repreendeu, que vem da palavra grega epitamao, que quer dizer censurar, proibir, encarregar, repreender. Isso significa bem mais do que simplesmente chamar a atenção de alguém. Jesus não estava simplesmente dizendo ao demônio: "Ora, você sabe que você não deveria estar atormentando este coitado." Ele exercia toda a autoridade sobre ele e ordenou-o a sair. Ele proibiu o demônio de controlar aquele homem. Ele mandou-o retirar as mãos daquele homem e deixá-lo livre para sempre. Repreender significa parar. Basta. Você já fez demais. Não pode continuar. Quando o povo viu que os espíritos imundos obedeciam a Jesus, ficaram maravilhados e disseram: "Que espécie de fala é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos malignos a saírem." Lucas 4:36. Com essa mesma autoridade e poder, Jesus repreendeu, trouxe sob seu controle o vento e o mar. Em outra ocasião, Jesus e seus discípulos se achavam no mar da Galileia quando se levantou um temporal. Os ventos sopraram e as águas batiam violentamente contra o barco. O barco se enchia de água e os discípulos acharam que tudo iria a pique. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: "Mestre, mestre, estamos perecendo." Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: "Onde está a vossa fé?" Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: "Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem?" Lucas 8, versículos 24 ao 26.
Com igual poder e autoridade, Jesus repreendeu a enfermidade. Veio Jesus um dia para a casa de Simão. Ali ele encontrou a sogra de Simão, que estava enferma, com febre muito alta. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Lucas 4, versículo 39. Jesus repreendeu a febre. Ele ordenou-lhe que deixasse a mulher e ela obedeceu. Subtítulo: Repreender Satanás deveria ser resultado normal do Espírito Santo em sua vida também. Pense sobre isso. Jesus era diferente de qualquer outro homem que o povo conhecia. As pessoas já tinham ouvido falar dos profetas de Deus, mas Jesus era diferente. Quando Jesus ensinava, ele ensinava com autoridade. Quando ele falava, falava com poder e autoridade. Ele falava aos cegos, aos coxos, aos surdos, e eles foram curados. Ele falava e os espíritos malignos lhe obedeceram. Imagine você mesmo aproximando-se de uma pessoa cega em sua igreja e, sem nenhuma oração longa, você simplesmente fala as palavras: em nome de Jesus, veja. Que tal? Você pode se imaginar passando por uma rua e parando perto de uma pessoa numa cadeira de rodas, ordenar-lhe: em o nome de Jesus, levante desta cadeira de rodas e ande. Você pode se imaginar fazendo compras no supermercado e subitamente ouvir um espírito maligno gritar seu nome dizendo: sei quem é você é um dos ungidos de Deus, deixe-me quieto. Sei que você veio para nos repreender e mandar-nos sair. Então você consegue imaginar você falando diretamente aos espíritos malignos, falando a palavra de Deus, repreendendo-os, ordenando-lhes a sair daquela pessoa e a não voltarem nunca mais? Alguns de vocês estão pensando: irmão Cerulo, esse é trabalho de alguém que tenha o ministério de cura e de libertação. É trabalho para um grande evangelista. Para isso, as pessoas necessitam de uma unção toda especial. Eu não sou chamado para fazer isso. Mas ouça-me. O que você diz não é verdade, pois Jesus disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberão, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, versículos 17 e 18. Deus quer que você fique tão cheio do poder e unção do Espírito Santo que até os demônios o reconhecerão, entendendo que você não está brincando. Ele quer que você fale a palavra de Deus com poder e autoridade, repreendendo o inimigo, falando a palavra de cura e de libertação como fez Jesus. Uma das coisas que impede o povo de Deus de entrar nessa nova dimensão de poder é o medo combinado com a descrença. Cremos sim que Jesus teve esse poder e autoridade, porém não tem penetrado em nossos espíritos o fato que Deus planejou que nós operássemos nesse mesmo poder e unção, chegando a ter consciência de que sabemos que nós também podemos realizar as mesmas obras que Jesus realizou. A maioria dos crentes receia falar de Satanás e receia muito mais falar aos espíritos maus, ordenando-lhes que retirem. O povo na sinagoga ficou maravilhado ao ver o poder e autoridade que Jesus teve para repreender e dar ordens aos espíritos malignos com um simples parem. Basta, não podemos mais. Quando ele ordenou aos espíritos malignos que se retirassem do homem e passassem para os porcos, a multidão ficou de tal modo amedrontada que obrigaram Jesus a se retirar.
Lucas 8, versículos 26 ao 37. Até os discípulos ficaram com medo quando ele repreendeu o vento e fez da tempestade bonança. Todos se maravilharam com o fato de um homem ter poder tal que era possível controlar os ventos e o mar através de uma palavra. No entanto, Jesus não pensava que sua capacidade para repreender e assumir o controle sobre enfermidade, sobre espíritos malignos e sobre a natureza fosse algo incomum ou estranho que poderia acontecer apenas em ocasiões especiais. Ele achava que isso era uma expressão normal do Espírito Santo em sua vida. Jesus pensava ainda que isso deveria ser a expressão normal do Espírito na vida de seus discípulos. Quando eles não conseguiram repreender e expulsar o espírito maligno que atormentava o moço, Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. Marcos 9:19. Quando o menino foi se chegando, o espírito que o atormentava perturbou-se e ficou furioso. O espírito maligno reconheceu Jesus e não queria se retirar. Imediatamente o espírito lançou o moço em convulsões para o chão e ali ele rolava, espumando. Marcos 9:20. Subtítulo: Carecemos de energia espiritual para repreender o poder do inimigo. Como reagiria você se tivesse de encarar hoje uma situação igual a essa? A reação natural da maioria das pessoas provavelmente seria chamar por um médico e levar o moço para o hospital. Alguns crentes até orariam pedindo a Deus que curasse o rapaz. Porém, bem poucos reconheceriam e discerniriam espiritualmente que isso é obra de Satanás. Muitos ficariam de tal forma assombrados com o espetáculo do moço espumando furioso no chão que, de tão amedrontados, seriam incapazes de fazer qualquer coisa. Jesus foi preparado espiritualmente. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele reconhecia a obra do inimigo. Ele sabia do poder e autoridade que tinha recebido. Ele falou diretamente ao espírito imundo. Ele o repreendeu dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste homem e nunca mais tornes a ele. Marcos 9:25. Mais tarde, depois que a multidão foi-se embora, os discípulos perguntaram a Jesus por que eles não foram capazes de repreender o espírito imundo e o expulsar. Jesus lhes disse: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Marcos 9:29. Frase-chave: é necessário dispor da energia espiritual gerada pelo Espírito Santo para repreender o poder do inimigo. É necessário dispor da energia espiritual gerada pelo Espírito Santo para repreender o poder do inimigo. Jesus não queria dizer que toda vez que alguém viesse a eles para ser liberto, eles teriam de esperar até poderem ter um tempo de oração e jejum. Jesus nunca disse a ninguém que o procurava para ser liberto: Não estou pronto ainda, necessito orar e jejuar até que fique mais forte. Você deve voltar mais tarde. Jesus estava sempre preparado espiritualmente e ele agia de imediata contra Satanás. O que ele queria dizer então? Jesus sabia que os discípulos careciam de energia espiritual para repreender, para ordenar que os espíritos maus deixassem as pessoas e sabia que os discípulos receberiam essa energia espiritual através de oração e jejum. Ele queria que estivessem espiritualmente preparados todo o tempo para enfrentar o poder do inimigo, fazendo com que a oração e jejum fossem parte integrante de suas vidas. Subtítulo:
Deus deu a você o mesmo poder sobre Satanás. Por qual poder e autoridade Jesus repreendia a Satanás e seu poder? Jesus se esvaziou dos seus atributos divinos e chegou aqui na terra sob a forma de homem. Como foi possível então para ele repreender, tomar autoridade sobre os espíritos e ordenar-lhes a sair? Sob a forma humana, ele não teve capacidade para derrotar Satanás da mesma maneira que você e eu, humanos, não podemos derrotar Satanás. Como ele fez então? O que pensa você de um pai que envia o filho para a frente da batalha sem as armas necessárias para ele sair vitorioso? Deus, o Pai, não propôs a Jesus vir ao mundo para destruir as obras de Satanás e enfrentar a agonia e morte da cruz na força de seus atributos divinos, mas ele também não esperava que Jesus encarasse essas batalhas nas limitações da carne humana. Deus enviou Jesus à batalha para derrotar Satanás plenamente equipado e totalmente preparado para ganhar a batalha sob a forma de carne humana, para que você pudesse saber que é perfeitamente possível a você fazer o mesmo. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Ao ser ele batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Jesus foi batizado totalmente cheio, emergido do Espírito Santo. Lucas 4:1. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, onde recebeu mais preparo. Ele deixou o deserto no poder do Espírito para ir à Galileia. Lucas 4:14. Quando Jesus começou seu ministério, o povo ficou maravilhado com seu poder e autoridade. E todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Lucas 4:36. A palavra autoridade nesse trecho é a tradução da palavra grega exousia, que se refere ao direito de exercer poder. A palavra poder, por sua vez, é a tradução da palavra grega dunamis, que se refere ao poder sobrenatural e milagroso de Deus. Jesus recebeu a autoridade exousia, que era o direito de exercer poder dunamis, isto é, o poder milagroso de Deus através do Espírito Santo. Sabendo que tinha sido ungido com o poder do Espírito Santo, Jesus enfrentou Satanás e imediatamente entrou em ação. Através da unção do Espírito Santo, Deus dá a você o mesmo poder para repreender, ordenar, tomar autoridade sobre Satanás e derrotá-lo em todas as circunstâncias de sua vida. Mas recebereis poder, o dunamis, poder que faz milagres, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Ao enviar os 70 discípulos, Jesus disse: Eis aí vos dei autoridade exousia, o direito de exercer poder, e poder dunamis, o poder que faz milagres, para pisar de serpentes e escorpiões, como força e capacidade física e mental, sobre todo o poder do inimigo, que ele possui, e nada absolutamente vos causará dano. Lucas 10:19. Passe um círculo na palavra todo, no trecho acima, e então faça uma tração saindo desse círculo e dirigindo-se ao espaço ao lado direto da página, e ali escreva: Isso inclui as circunstâncias que estou enfrentando agora. Deus não quer que você procure encarar as investidas do inimigo na força de seu próprio poder limitado. No plano de Deus, você pode encarar Satanás com o poder e autoridade que Jesus teve. Repreenda, ordene a Satanás parar. Diga-lhe: basta, você foi longe demais, não pode mais continuar. Saia e permaneça longe. Permaneça do outro lado da linha.
Frase-chave: através do Espírito Santo, Deus me deu poder para repreender e derrotar Satanás em todas as circunstâncias da minha vida. Repreenda, ordene a Satanás parar em o nome de Jesus. Não tenha medo de falar a Satanás. Não tenha medo de falar aos espíritos de enfermidade, com os espíritos imundos, com os maus espíritos que estão atacando você e seus familiares. Mas, irmão Cerulo, eu me sinto bastante estranho falando com os espíritos que não posso enxergar. Os meus amigos e minha família podem achar que eu fiquei louco. Uma das razões pelas quais muitos crentes não se sentem à vontade falando sobre demônios e espíritos maus, e especialmente sobre a necessidade de falar com eles, é porque há muito pouco ensinamento sobre o assunto. Nós não temos enfrentado Satanás de uma posição de conhecimento, sempre o encaramos de uma posição de ignorância. O fato é que fomos desinformados sobre o inimigo, recebemos informações falsas. Em primeiro lugar, temos de fundamentar tudo na palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus sobre os espíritos maus e a condição de repreendê-los? Será que isso é um ensinamento bíblico? Nesta lição já vimos que Jesus falou diretamente a Satanás e aos espíritos maus. No caso do endemoninhado gadareno, Jesus falou com os espíritos imundos. Ele disse: "Espírito imundo, sai desse homem." Marcos 5:8. Perguntou ao espírito imundo qual o seu nome. Os espíritos imundos rogaram que Jesus os deixasse ir para a manada de porcos e ele lhes disse: "Vá." Marcos 5:13. E eles lhe obedeceram. Na sinagoga em Cafarnaum, Jesus repreendeu o espírito imundo dizendo: "Cala-te e sai desse homem." Lucas 4:35. Jesus repreendeu o espírito mudo e surdo no menino que trouxera a ele. Ele falou diretamente com o espírito: "Sai deste homem e nunca mais tornes a ele." Marcos 9:25. Jesus reconhecia o poder do inimigo e sabia como tratar com Satanás. Ele não passou indiscriminadamente pelo país repreendendo os espíritos maus em todas as pessoas que o procuraram. O dom de discernir espíritos operava nele. Houve ocasiões em que ele discerniu espíritos maus, repreendeu-os e os expulsou, mas houve outras ocasiões quando ele simplesmente assumiu autoridade sobre a enfermidade e curou o indivíduo. Num dia, trouxeram-lhe um homem que tinha um problema na fala e era surdo. Nessa ocasião, ele não falou com o espírito mudo e surdo, como no caso do jovem que acabamos de observar em Marcos 9:25, porém, ele simplesmente assumiu autoridade sobre a enfermidade, falou a palavra e o homem foi curado. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: "Efatá", que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Marcos 7, versículos 33 ao 35. Paulo falou com o espírito maligno de adivinhação que habitava numa jovem adivinha: "Eu te ordeno em nome de Jesus a sair dela." Atos 16:18. Paulo reconheceu sua posição de autoridade em Cristo. Ele sabia que Jesus destruíra o poder de Satanás. Ele sabia que Jesus fora exaltado para uma posição de poder e autoridade acima de todo poder e potestade. Paulo sabia que ele estava sentado com Cristo em lugares celestiais.
Não foi em sua própria força que Paulo ordenou ao espírito maligno sair da jovem. Paulo não firmou sua fé na força de sua fé por crer que o espírito lhe seria sujeito. Ele fundamentou sua fé no fato de que Jesus já encarara a Satanás e o derrotara. Talvez você esteja pensando: mas será que este poder e autoridade para repreender espíritos é para os nossos dias? Deus não tem mudado e nem mudaram-se os propósitos dele para a sua vida. Ele tem planejado para você ser transformado até a medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Ele planejou para você ser capaz de enfrentar todo o problema, toda a circunstância no mesmo poder e unção que Jesus teve. Deus tem dado a você tudo o que possa necessitar para repreender e ordenar a Satanás e a quaisquer espíritos malignos que porventura estiverem perturbando você a se retirarem em o nome de Jesus. A vitória é sua. Deus pode revelar a você pelo poder do Espírito Santo quais são os espíritos que estão perturbando as circunstâncias e problemas que você está enfrentando em sua vida agora. Então, uma vez que você reconhece o inimigo, entra na ação ofensiva. Você então entra na batalha sabendo que Jesus destruiu o poder de Satanás. Você age sabendo que Jesus está sentado à destra de Deus Pai, em posição de poder e autoridade, e sabendo que você está sentado com Cristo na mesma posição de poder. Em nome de Jesus, comece a repreender e ordenar a Satanás a parar. Ordene-o, em o nome de Jesus, a retirar as mãos de suas finanças. Ordene os espíritos de enfermidade deixar de atacar o seu corpo e largar os seus familiares. Lembre-se do que falei no início desta lição. O ano de 2020 vai ser um ano de conquista e vitória espirituais. Traga para este ano. Vamos desafiar você a ver além das limitações que estabeleceu em sua própria mente. Agora mesmo é possível que você sinta que não é bastante forte para assumir autoridade sobre Satanás nas circunstâncias que está enfrentando. Porém, você é bastante forte na medida em que você começa a usar as estratégias que Jesus usou para derrotar Satanás. Você conquistará em sua vida áreas que não era capaz de conquistar antes. Você vai experimentar maiores vitórias em cada área de sua vida, no trabalho, no lar, em suas finanças, no físico e com seus familiares. A vitória é sua. Basta entrar nela. Entre em ação nesta semana, repreendendo Satanás e suas próprias circunstâncias de vida. Frase-chave: a vitória é minha, necessito de entrar nela. Na próxima lição, haverá mais 4 poderosas estratégias que Jesus usou para derrotar Satanás. Incentive seus amigos e parentes a se registrarem no exército vitorioso de Deus e então estudem estas lições juntos. Ação. Semana 4. Estratégia 3. Jesus repreendeu Satanás. Primeiro, através do poder e da unção do Espírito Santo, você tem capacidade para repreender Satanás em o nome de Jesus e ordenar a ele que pare. Você tem o poder de passar um traço e dizer-lhe: basta, retire as mãos e se afaste para sempre. Nesta semana, caso Satanás procure colocar doença alguma no corpo, repreenda-o. Peça a Deus para lhe dar discernimento espiritual, a fim de que você possa saber quais os espíritos malignos que estão atacando.
Então, fale diretamente para esse espírito, chamando o nome dele como Jesus fez. Diga a ele: espírito maligno de enfermidade tal, em o nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, eu te repreendo. Eu te ordeno a deixar meu corpo agora. Retira-te e afasta-te para sempre. B. Nesta semana, caso Satanás procure roubar algo de você ou mesmo atrapalhar suas finanças, repreenda-o. Diga a ele: Satanás, em o nome de Jesus eu te repreendo. Ordeno que tire as mãos das minhas finanças. Jesus Cristo tirou de ti todo o poder sobre a minha vida. Tu és derrotado e eu permaneço firme na vitória que Cristo ganhou para mim. C. Nesta semana, caso Satanás tente destruir seus familiares atacando-os através de demônios do álcool ou das drogas, seja qual for o espírito que o Espírito Santo mostre a você, ele venha revelar a você e repreenda-o e diga a ele: espírito maligno de álcool ou de uma droga qualquer, eu o repreendo em o nome de Jesus. Ordeno-te a retirar as mãos de fulano, nome do parente querido. Tu tens de obedecer à palavra do Senhor e sai dele ou dela agora em o nome de Jesus. Eu te proíbo de novamente entrar em o nome da pessoa. Aleluia. Glórias a Deus. Amém.